Jeová é uma maneira portuguesada de dizer Yahvé, que é o verbo ser em 3 tempos, passado, presente e futuro. Então Yahvé é a pronúncia que a gente usa. Algumas pessoas usam Jeová. Jirê é Deus proverá. Yahvé Nissi, Deus é a minha bandeira. Shalom é paz, Deus é a minha paz. Tá bom? Agora com tradução você já sabe o que era a canção que a gente cantou, e a gente precisa fazer isso numa igreja nova, sempre que para que a gente possa acompanhar. Quero dar as boas-vindas para quem está nos visitando hoje, tá bom? Depois a gente vai identificar você, e quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir sua Bíblia aí em Efésios 1, tá? Efésios 4, versículo 1. Gente, a gente está falando, para você que está acompanhando a gente, chegou hoje, a gente está falando sobre a igreja de Deus. A gente não está falando sobre uma igreja, sobre a redenção. A gente está falando sobre a igreja de Deus. A gente não está falando porque a gente quis falar, a gente está falando porque a carta aos Efésios fala o que é a igreja de Deus. E ela pontua entre 2 momentos o tempo inteiro. Você é a igreja de Deus. E existem outras pessoas que são o corpo de Cristo, que são a igreja de Deus. No tema dessa noite, na leitura dos primeiros 6 versos, os 2 temas vão estar sendo tratados pela carta aos Efésios, tá bom? Então, se você traz sua Bíblia, gosta de anotar, nós já estamos percebendo que vocês estão num ambiente aí que não fica muito claro, a gente vai mexer nisso, assim que a gente conseguir, para que vocês não só enxerguem aqui, mas possam enxergar você que traz sua Bíblia em papel mesmo, né? Então a gente quer pedir desculpa para você, mas vamos juntos aí com o que a gente tem hoje ainda, mas a gente vai se ajustar melhor. Revista atualizada, tá bom? Eu gosto da linguagem, às vezes da NVT, mas de vez em quando a gente volta atualizada, e é isso que eu estou fazendo hoje à noite. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação para que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse trecho é difícil de traduzir e as pessoas acabam dizendo, tem gente que é bem desagradável, né? Tá? Mas a Bíblia diz que a gente tem que suportar, né? Não é isso, tá bom? Mas a gente vai pensar nisso daqui a pouco. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gente, que trecho maravilhoso das Escrituras. E eu queria convidar você a pensar sobre o seguinte tema que está nas Escrituras. E aí eu vou, durante a exposição, falando verso 1, verso 2, como a gente já tem feito nos últimos domingos, unidos pela esperança. Queria te dizer que no mundo há muitas esperanças. Você pode ter esperança que o Brasil vai ganhar a Copa. Você pode ter escolhido já o seu presidente e ter esperança que ele ganhe, né? Você pode ter muitas esperanças. Mas muitas esperanças, elas são passageiras. Elas não vão se concretizar, tá? Por isso Deus se chama, Ele se autodenomina como a esperança. Só há uma esperança. Então, quando a Bíblia diz lá, em Romanos 4, que Abraão, esperando contra a esperança, creu, diz o seguinte, traduzindo para nós, toda a esperança que Abraão tinha de dar à luz um filho tinha acabado. Então, ele estava esperando contra todas as esperanças que ele tinha. Tá? Creu. Deus é a esperança. Tá bom? Nós somos unidos pela esperança. Isso é muito forte. Só essas palavras aqui, se a gente pegasse essas palavras, nós íamos
Nós íamos ficar um tempo juntos aqui. Mas o meu desafio é expor a carta aos Efésios e a gente não vai poder ficar com só essas 3 palavras, tá? Então, unidos pela esperança. O texto diz, em primeiro lugar, que há um só corpo, tá? O que ele diz? Só tem uma igreja. Então isso é mentira. Tem muita igreja. Tem igreja para todo gosto hoje em dia. Que negócio é esse de ter só um corpo de Cristo? Então, a gente falou no começo da nossa exposição que a igreja de Deus é invisível. Ninguém, exceto Ele, é capaz de vê-la. E Deus vê a sua igreja de uma maneira que nós não somos capazes de ver. Porque nós olhamos para a igreja e vemos defeitos, vemos pessoas erradas, vemos milhões de coisas, mas Deus vê a sua noiva, a igreja. E há um só corpo, diz o texto. Então hoje, para quem chegou logo no começo do culto, a gente estava falando que um culto hoje aconteceu no mundo inteiro, nas ilhas do Pacífico, com muita dança, na África, com muita dança, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, entre os nórdicos, acho que não teve dança. Mas Deus foi cultuado através das diversas culturas, línguas, povos, nações. Deus foi cultuado. Paulo começa dizendo o seguinte, uma coisa muito, muito, muito interessante. Eu, o preso no Senhor, escrevo para vocês. Ele usa essa expressão mesmo, que é desmios en Kyrio, eu que estou preso no Senhor. E quando ele usa essa expressão, ele está dizendo o seguinte, eu estou apegado a Cristo. Ele está preso, está dizendo que ele está escrevendo preso. Mas ele diz que ele não está preso porque as circunstâncias o aprisionaram. Ele diz, eu estou apegado ao Senhor. Eu estou dependente do Senhor. Eu não tenho nada. A prisão, ela diminui tudo que a gente... hoje, qualquer coisa numa prisão as pessoas chamariam de uma regalia. Prisão é uma das coisas mais duras, porque você vê o céu, mas você não pode ver de outro lugar, só dali. Eu estou dependente de Ti, eu estou sujeito a Ti. É o Senhor que dirige a minha vida, tá? Eu estou confiante em Ti. Eu dependo de Ti, eu creio em Ti. Ele começa dizendo, olha, eu quero dizer quem é que está escrevendo a carta. Quem está escrevendo a carta não é um preso qualquer, é um preso no Senhor. E eu peço que vocês prestem a minha atenção. E ele diz o seguinte, olha, eu quero que vocês vivam uma vida digna. E aí, quando eu li esse texto, há uns 30, 40 anos atrás, eu ficava tentando entender o que isso quer dizer. Haxios significa uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida valiosa, honrosa, digna, nobre. Eu chamo vocês para pensarem no corpo de Cristo, na vida que eu quero convidar vocês a viverem e que vocês vivam uma vida para Cristo que seja valiosa, que vale a pena. Que quando vocês olharem o que passou, vocês digam, valeu a pena. Você que está trabalhando numa missão, você que está vivendo hoje uma história difícil talvez. O texto diz o seguinte, viva uma vida que vale a pena. E vale a pena para Cristo. Que tenha valido a pena. Mas como é que eu posso saber se essa vida digna que ele está dizendo é uma vida que vale a pena? Em primeiro lugar, se ela espelha a Cristo. Se ela é en Kyrios, ou em Kyrios, no Senhor, que é a palavra grega, na portuguesada para Senhor. Se é no Senhor, então vale a pena. Se você espelha isso, é isso que o Senhor quer. Que você o espelhe. Não é para espelhar necessariamente uma igreja denominacional, onde você seja parecido com o seu líder, mas que você tenha uma vida que espelhe o Senhor. Sabe? O que as pessoas em volta de você esperam de você?
elas estão em busca de. Queria dizer que conforme a gente vai vivendo, as pessoas têm expectativas de nós. Se você tem funcionários que trabalham com você, colaboradores, eles têm expectativas de você. Mas existe uma expectativa espiritual sobre você. E as pessoas também, se você é alguém que espelha a Cristo, elas vão esperar algo de você. E é natural que isso aconteça. Sabe? O que Cristo pensa da vida que você está vivendo? Se fosse fazer uma avaliação, né? Eu resolvia fazer uma viagem muitos anos atrás. Eu resolvi fazer uma avaliação de como era a minha vida diante de Deus. E comecei a buscar a Deus, ler a Bíblia, e a coisa não estava muito boa, não. Eu falei, nossa, essas palavras devem ser para eu pregar para outras pessoas, né? Que devem estar com problemas, né? E quando os dias foram passando, eu entendi que a avaliação que Deus estava fazendo não era boa. O que o Senhor pensa de você? Você está vivendo uma vida valiosa ou uma vida fútil? Você está vivendo uma vida que vale a pena ou você está investindo muita coisa em coisas que vão passar? Você está honrando ao Senhor? Quando você tem a oportunidade de colocar alguém no lugar mais alto, você põe a Deus no lugar mais alto, as pessoas olham para você e sabem que Deus está com você e tudo que você faz, você honra. Muito bem, é isso que o verso de número 1 nos convida a fazer. Vocês fazem parte de um corpo. E nós vimos algumas semanas atrás que esse corpo tem um cabeça, que é Cristo. O verso 4, ele nos diz agora uma outra coisa, que me chama a um somente corpo e um espírito, como vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. O só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Aí já é o 6, né? Perdão, gente, na minha anotação aqui, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando a gente pensa que a gente é o corpo de Cristo, nós estamos unidos nesse corpo pela paz, tá? Nós somos um movimento de paz. Nós somos um movimento de paz. E um pastor batista, né? Começo aí da primeiros 50 anos aí, de 1950 a 1960, né? Martin Luther King. É interessante ouvir as mensagens de Martin Luther King, buscando por direitos iguais nos Estados Unidos. E aí faça esse desafio, isso tem na internet, você pode hoje ter acesso. E você vai ouvindo uma mensagem que ele está pregando para milhares de pessoas, e você fala, esse cara está numa igreja, não é possível, o que ele está dizendo? Nós somos mensageiros da paz. Nós só podemos caminhar pela paz. O primeiro movimento de igualdade de direitos civis é o movimento de paz. Nós somos um movimento de paz. A igreja de Jesus é uma igreja de paz. Quando você olhar na internet pessoas que têm um senhor, que fazem com que elas guerreiem por política, por poder humano, para se tornar uma facção mais poderosa que as outras, esse movimento não é de Jesus. O movimento de Jesus é um movimento de paz. Diz o texto, esforçando-vos diligentemente para viver na unidade do Espírito, e o vínculo que vocês têm é um vínculo de paz. Quer dizer que nós não discordamos? Discordamos. Se a gente fosse escolher um cardápio aqui para jantar, hoje à noite, nós íamos discordar. Íamos discordar porque nós somos paulistanos, não é? Muitos vão na pizza, né? Outros vão na macarronada, outros vão, né, no que já aconteceu durante o dia, né? Mas nós somos paulistanos, gente de muitos lugares do Brasil e do mundo. Então você pode comer um árabe também, né?
você pode comer um japonês, o que você quiser, uma comida japonesa, árabe, você pode fazer o que você quiser. Nós não vamos concordar em tudo. E algumas vezes nós vamos discordar veementemente. Se nós nos reunimos aqui para discutir em quem nós vamos votar, e vocês devem exercer seu direito de cidadãos, não está fácil, a política não está fácil, vocês devem exercer o direito de vocês, mas sem perder o vínculo da paz. Quem tem um político que seja, que nome for, acima do nome de Jesus, não tem o nome de Jesus. Porque também há um só Senhor. Há uma pessoa que manda em tudo. Se tiver várias, não é como a igreja de Jesus funciona. Então, nós caminhamos na paz. Só que a paz é impossível. Nem a gente tem paz. Como é que a gente vai conseguir ter paz com os outros? Não é verdade? Muito difícil. E o texto começa dizendo ali, no verso de número 3, a unidade ou essa ação só existe por causa do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo paz. Paz não é igual a tranquilidade. Não necessariamente. Às vezes você pode estar num conflito terrível, mas Deus é a nossa paz. Então Ele concede paz para você. E você só vai poder, de fato, encontrar um vínculo de paz se você conseguir fazer paz. E a Bíblia diz em Romanos 5 que Deus fez paz com Deus por meio de Jesus, para você e para mim. Deus quer que você tenha paz. Paz. Quando eu digo isso nessa noite é de todo o coração. Paz. Que você tenha paz. Sabe? Porque Deus fez paz. Deus fez paz para que você se torne um fazedor de paz. Tá? No grego, é muito parecido com o inglês, que é peacemaker. Tá? Em português não tem fazedor de paz, mas tem pacificador, que é igual a fazedor de paz. Tá? Nós somos propagadores da paz. Nós não temos paz quando diz paz do Senhor, irmão, né? Essa é uma boa maneira de não saber o nome das pessoas, né? Paz do Senhor, irmão, irmã, né? Assim você não precisa aprender o nome de ninguém. Não, não é verdade. Não é por isso que você deve cumprimentar ou não dessa forma. Você deve conhecer as pessoas, mas você não tem paz quando você está com o povo de Deus, simplesmente. Você tem paz porque Deus fez você o seu povo, onde quer que você for. E por isso, Deus quer que você leve paz para os lugares onde você entrar. E às vezes, está pegando fogo. Às vezes o mundo está pegando fogo. E Deus quer que você faça paz. Qual a chance que um pastorzinho sulista nos Estados Unidos mudasse o curso daquela nação tão racista? Não sei se muito mais que a nossa, ou quanto mais que a nossa, né? Nós gostamos de dizer que não somos. Que condições aquele homem tinha de mudar uma nação? Que condições ele tinha? Se nós imaginássemos aquela pequena congregaçãozinha sulista de aparecer na frente do Congresso, na frente da Casa Branca e discursar um discurso de paz. Você foi chamado por Deus para trazer paz para as pessoas. E a igreja de Deus não é a igreja que você enxerga, é a igreja que Deus enxerga. A paz que você vai levar lá fora, em pessoas que você nem conhece, Deus já conhece e Ele quer trazer paz para essas pessoas, porque elas não têm paz. Eu contei para vocês isso já aqui e vou fazer de novo. Eu estava num culto, o culto tinha sido maravilhoso, tudo que podia ter acontecido num dia longo, sabe aquele dia longo, interminável, já tinha acontecido. E atrasado para o culto, chegou um jovem trazendo seu amigo para me apresentar. E antes de eu chegar,
para conhecer aquele moço, Deus colocou no meu coração o seguinte pensamento, o seguinte sentimento: diga para esse moço que ele não tem paz. E eu comecei a discutir com Deus, papo de maluco. Eu falei: Deus, o domingo foi muito longo, na hora que eu falar para esse cara, isso que o Senhor está me pondo no coração, vai acontecer um grande problema e o domingo vai terminar terrível, Senhor. E enquanto eu estava em guerra com Deus, o moço vinha se aproximando e Deus falou: você decide se faz o que eu mando ou faz o que você quer. Aconteceu tudo o que eu esperava. Eu disse para aquele moço exatamente o que Deus me disse e ele criou uma confusão. Disse: por isso que eu não queria vir aqui. Tá vendo? Foi embora e o moço da igreja tentando apaziguar. O domingo acabou péssimo para mim. Eu fui para casa, eu não conseguia sentar, eu não conseguia jantar. E eu dizia para mim: você está ficando maluco, tá vendo? Além de tudo que você está fazendo, você está maluco. E enquanto eu estava nesses pensamentos, a minha casa não tinha campainha. Tem alguém batendo palma. E tinha uma porta de vidro antes de eu sair ali no quintal de fora daquela casa. E quando eu olhei no vidro para atender quem estava batendo palma, aquele moço, com o rosto coberto de lágrimas, estava na porta batendo palma. E ele disse: pastor, eu vim aqui hoje porque eu não tenho paz. E eu orei com aquele moço e fiquei tão pequeno quanto ele. Deus te chamou para fazer paz, não para acusar as pessoas. Deus chamou você para dizer que Ele veio fazer paz. Para os casais que estão em guerra, para um país em guerra, para um mundo em guerra. Quando você escolhe pegar as armas por alguém que não é o Senhor Jesus, que não mandou você pegar em armas, você não está fazendo o que Ele mandou você fazer. Gente, é tão lindo esse texto, que vocês já perceberam que isso surgiriam temas para a gente falar muitas e muitas vezes. Mas nós estamos expondo Efésios. Como é que você vai viver nesse corpo? Surge essa pergunta que o texto nos traz. O verso de número 2 que está ali, diz que você deve viver com toda a humildade. Que ser humano é humilde? Quem não tem dinheiro é humilde? Não é natural de nós seres humanos serem humildes. Não é uma característica ter uma pretensa humildade ou esconder todo o seu potencial. Para que as pessoas não descubram quantas línguas você fala ou quanto de dinheiro você tem no banco, se você falar todas essas línguas e tivesse dinheiro todo no banco, né? E se isso for uma razão para você se orgulhar. Humildade não é esconder o que você é. Humildade, para resumir, segundo a Bíblia, é entender que você diante de Deus é um mendigo, tá? Que é a palavra para humilde de espírito em Mateus capítulo 5, versículo 3. Ptokos pneumati, mendigo de espírito, literalmente. Quando a gente é mendigo, a gente não tem, não pode, não é. É isso que é humildade, é reconhecer que sem Deus você não é, não pode e não tem. E se Deus te der alguma coisa, toda a glória seja dada a Ele. Não é por sua causa, não é porque você é. Então como é que eu devo viver no corpo de Cristo? Com humildade. Por quê? Porque Deus quer me ensinar lições através das pessoas que eu não tenho expectativa de que essas lições venham, mas elas vão me ensinar. Mansidão é aquela pessoa calma, né? Que só briga. Não é uma qualificação humana. Também está nas bem-aventuranças e literalmente significa aqueles que foram amansados, tá? A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos sobre a face da terra, mas ele matou um cara na mão e escondeu na areia. Se esse cara era muito manso,
O que a Bíblia quer dizer com isso? Imagina um boi bravo, como é que é? Deve ser o quê? Sansão, né? Não, o texto está se referindo a gente que foi domada por Deus. Não é porque o temperamento dele é assim ou assado, né? Mas é gente que foi controlada por Deus, guiada por Deus, equilibrada por Deus, tá? E com um ânimo longo, tá? O que é um ânimo longo? Ninguém tem ânimo longo, gente. Desculpa. Chega a hora que o ânimo, né? O ânimo toma lugar com a animosidade, né? Tem gente que perde o controle rápido. Tem outros que demora a perder o controle, mas todo mundo perde o controle. Então, isso são frutos do Espírito Santo, são ações de Deus. E você tem um ânimo longo, de ter esperança, que é por isso que nós estamos unidos na esperança, quando nem a família da pessoa mais tem esperança. E você olha para ela e diz: Deus vai mudar a sua vida, de coração. E investe nisso, porque Deus está fazendo isso. Muito bem, agora vamos à parte difícil. Suportando-vos uns aos outros. Tinha que chegar a hora em que realmente a gente assume que tem pessoas que são terríveis, né? Elas são desagradáveis e elas virão para a igreja, porque a igreja precisa de gente desagradável para a gente treinar o nosso ânimo, não é isso? E tem gente que ensina isso de público. Essa palavra suportando-vos vem de um verbo chamado aneco, tá? Que significa erguer, colocar para o alto. Significa suportar, ou seja, servir de suporte, dar uma paciente atenção. Vocês percebem que o que esse texto tenta traduzir não é um problema, é que sejam suportes, como sejam suportes, no português não vai ficar certo também. Mas a ideia é que você está levantando as pessoas que passam por você. E as pessoas, geralmente, elas conseguem afundar umas às outras. Como é que funciona a escalada social para muita gente? Eu tenho que pisar em alguém para me tornar melhor do que esse outro alguém. As pessoas estão concorrendo. Na igreja, Deus chamou você para erguer pessoas, para colocá-las num lugar mais alto. E quando eu digo isso, num lugar mais alto, espiritualmente falando, da sua alma, da sua vida, olhar para elas e dizer: existe esperança, e você faz parte dessa trajetória de esperança. Deus está chamando você para tornar-se um suporte para o corpo de Cristo. Eu queria dar o exemplo, quero que você preste atenção nisso, do próprio Eli Moreira que está aqui. Será que o Eli Moreira precisa do seu suporte? De quando em quando alguém me diz: estou orando por você. E algumas pessoas dizem: Eli, você é uma pessoa de fé. Eu escuto isso com uma certa frequência. E eu diria para você que tem pessoas orando por mim. Todos precisam de suporte. Eu conheci uma senhora que a última vez que eu preguei na igreja dela, ela mandou uma mensagem que iria se encontrar comigo, já não conseguia mais andar, mas iam levá-la à igreja, que ela começou a orar por mim quando eu ainda estava no seminário, estudando. Ou, eu acho que, de verdade, eu imagino que quando eu comecei a ser pastor, já tinham se passado uns 30 anos. Uns 30 anos. E eu falei para ela exatamente o que eu acredito. Graças à senhora e pessoas como a senhora, eu não desisti. Eu continuo. Cada pessoa que está me ouvindo aqui precisa ser suportada, precisa ser amparada, precisa de alguém que a eleve, dizendo: você pode fazer, você pode ser melhor ainda. Não que isso dê um demérito à pessoa, mas nós somos chamados para erguer pessoas, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Que coisa maravilhosa, que missão grandiosa está no corpo de Cristo. Se você se afastar dessa relação com o corpo, você se afasta de toda essa ação divina sobre a sua vida. Em segundo lugar, há um só Deus. Há um único Deus. Um único Deus.
Gente, se você for pelo mundo afora, algumas pessoas vão dizer que Alá é Deus. Outras pessoas vão dizer, se você for na Índia tem centenas de deuses. Tem o Deus rato, tem o Deus vaca. Você vai ver templos para deuses que você nunca imaginou. Se você for à África, você vai ver deuses dos mais variados. Se você penetrar no mundo espiritual, você vai ver forças espirituais que você desconhece. E você vai ficar um pouco chocado, porque as trevas existem no mundo espiritual. E quase todas as culturas acreditam nisso também. Mas a Bíblia diz que há um só Deus. E aí surge um cara chamado Sócrates, genial, filósofo de primeira linha, que faz um discípulo chamado Platão. E Sócrates a gente não sabe só o que Sócrates diz por Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito. Há um só Deus. E aí, quando os cristãos começaram a pregar no mundo grego, e os gregos começaram a falar, não! E aí eu queria só que vocês entendessem isso, para a gente começar, para a gente abordar um pouco esse aspecto. Usando a linguagem dos romanos, toda religião, chamada religio, você tem que poder tocar. Se o teu Deus você toca, vê e toca, é religio. Se o seu Deus é invisível, é superstição, não é Deus. E aí os cristãos começaram a falar que o Deus deles era o Cristo, o Messias. Cristo significa o Messias, foi crucificado, morreu na cadeira elétrica. As pessoas falaram, não, vocês estão... Além de ser uma superstição, ele é um criminoso. E os cristãos, então, aproveitando Paulo e tantos outros, começaram a dizer, nós estamos falando o que Sócrates e Platão diziam. Nós não estamos falando uma loucura, porque Deus está agindo em todos os tempos e a sua graça, lembra que eu falei para vocês, está em todas as culturas e todos os povos. Há um só Deus. Não importa o que as pessoas digam, há um só Deus. Tá bom? Se ela quiser dar apelidos, que ela quiser, há um só Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e você temos um chamado de esperança. Eu e você temos um chamado de esperança. E esse chamado que nós temos, que Deus nos concedeu, está no verso 4. Nós somos chamados numa só esperança. Fomos chamados numa só esperança. Esse chamado que Deus nos concedeu vai agir sobre nós quando a gente estiver no meio de um tempo sem esperança. Há momentos na sua vida, em muitos momentos, que você não vai poder falar para as pessoas qual é a esperança que elas devem ter. Eu lembro na pandemia, ouvindo os diversos profissionais para dizer qual ia ser a previsão do futuro. Ouvi muito isso nos primeiros dias, primeiras semanas, li muito. E ficou escrito, inclusive, nos jornais. Nenhuma daquelas esperanças finalmente nos diz qual é a direção em que o mundo vai seguir. E hoje a gente também não sabe. Mas você pode ter uma certeza que Deus, pelo seu Espírito, guia a sua vida. Que Ele vai te guiar. E que se você pedir a Ele e pedir a Deus que você seja guiado por Ele, vai surgir uma esperança em você quando não há esperança. Não há esperança, você não vê uma esperança ao seu redor. Mas Deus vai ser a sua esperança. E Ele te chamou do meio da desesperança para dizer, há uma esperança para você e eu sou essa esperança. No mundo há muitas esperanças,
E eu lembro de um tempo em que eu estava desesperado. Eu tinha crise com a igreja institucional, eu tinha crise com as instituições, eu estava num momento de rebelião contra tudo que eu podia imaginar que era a esperança. E eu estava lendo tudo que eu podia, que passava pelas minhas mãos, para me trazer esperança. E depois de algumas semanas, meses, intensamente vivendo isso, a minha única conclusão é que não havia esperança. Até que eu me encontrei no meio daquele conflito com a esperança que é o próprio Deus. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus vai visitar a sua vida e vai mostrar para você que Ele é a sua esperança e que só há uma esperança, que é Ele próprio. E que quando Ele é a esperança, Ele vai dar à luz caminhos para você seguir que antes não tinham esperança alguma, por causa da sua graça. Tá bom? Há uma esperança só. E eu e você temos que saber que há um só Deus e por isso há uma só esperança. Versículo 5, por favor. Há um só Senhor. A palavra aportuguesada, e por que eu quero dizer? Porque se você aprender a palavra em grego e for lá no grego, nas ilhas gregas, na Grécia, o grego falado no tempo, hoje lá na Grécia, não é o mesmo falado nos tempos primitivos. Assim como o português de Portugal não tem nada a ver com o português que era falado no começo aí do nosso... O português de Portugal está mais parecido com o que se fala lá no Maranhão do que com o que se fala lá na Europa, onde eles tiveram muito mais influência. Isso é só uma aula de linguística superficial, tá bom? Mas só para você entender que Kyrios, a palavra usada para Senhor, significa o dono de todas as coisas. Vocês podem ler um livro de Dionísio Pape falando sobre Cristo é o Senhor. Não deve ser mais editável, mas você pode procurar, tá bom? Esse livro do Pape, ele fala de uma coisa, eu não posso dizer, depois você me procura a parte para eu te ajudar com a bibliografia, tá bom? Eu li isso há muito tempo, então não sei se publicam mais e onde você pode encontrar. Mas eu quero te dizer que a palavra Senhor não é a mesma coisa que hoje, tá? Então, eu preciso explicar isso porque assim, tem gente que não entendendo isso, comete erros. Tem gente que fala, você não pode dizer que você adora sorvete, você só adora a Deus. Tem cristão ainda discutindo isso, né? A palavra adorar migrou para um significado que o falante usa, que é eu gosto muito, tá? Então quando o cara fala adora sorvete, não é que ele vê um sorvete e fala oh, né? Não é isso que ele está querendo dizer, ele diz eu gosto muito. A palavra Senhor, hoje, para nós, ela é usada para quem é mais velho, né? Você descobre que você está sendo mais, que você ficou velho, as pessoas começam a te chamar de senhor, senhora, você fala, ih, já era, né? E tem gente agora que está mudando, as gerações estão mudando, agora todo mundo é você. Isso é democrático. É isso que a gente entende pela palavra Senhor, mas Kyrios não é nada disso. Kyrios era a palavra dita para quem era o dono das terras, dono da fé que a pessoa tinha, dono da própria família e dono dela. E isso acontecia na antiguidade. Kyrios era Kaiser, era César. E quando alguém começou a perguntar para os cristãos se Kyrios, Kaiser, eles respondiam Kyrios Jesus. Jesus é o Senhor. E por causa disso muita gente foi morta. Porque quando alguém perguntava se César era Deus, um cristão dizia não, Jesus é Deus. Então há um só Senhor. Só que na nossa vida nós temos muitos senhores. Nós adoramos a muitas coisas, nós dependemos de muitas coisas. Então a pergunta que eu faço nessa noite para você é se há um só Senhor sobre a sua vida. Se você quer conhecer a Deus, você precisa entender que é só um Senhor. Sabe? Há um só Senhor. Ainda nesse texto, há uma só fé. Quando eu li esse texto há muito tempo atrás, eu entendia que há uma só maneira de ler a Bíblia, de uma forma reta, correta,
que a gente usa uma palavra chamada ortodoxia, seguindo as linhas de interpretação que os melhores intérpretes durante os séculos tiveram. Isso não é errado. Entender que a fé está ligada com a palavra de Deus, mas não é só isso. Se você quer entender que há uma só fé, você tem que ver pessoas de fé. Quem são elas? E eu queria dizer quem são pessoas de fé. Pessoas de fé são loucas. São loucas. Elas falam que farão coisas que não dá para a gente acreditar. São loucas. Todas elas. E se você duvidar de mim, então olhe os exemplos de fé na Bíblia. Elas são loucas. São loucas. Josué ia rodear uma cidade durante 7 dias, mas ele não tinha nem armamento para atacar a cidade. Elas são loucas. Elas são idealistas. Elas pensam em coisas e se importam com coisas que talvez não incomodem você, mas incomodam elas. Porque elas têm uma visão de fé. E fé é um dom de Deus. Nós vimos isso, é uma dádiva que Deus concede a cada uma das pessoas. Você poderia dizer que elas são de outro mundo. E eu diria para você, um mundo em construção. Elas veem um mundo que ainda não existe, que está sendo construído. Pela fé, é assim que o livro de Hebreus vai contando a história. Pela fé, pela fé. E fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso poderia ser traduzido como loucura. Você vai num hospício, que não chama mais hospício, hospital psiquiátrico, ver os internados, e eles veem coisas que você não vê. Então você diria, isso é coisa para louco. Sim. Mas essas pessoas que vivem pela fé são guiadas por Deus. E não importa se ela é... Que conhecimento ela tem, se é limitado, se é grande. Pessoas que vivem pela fé, elas nos impactam, porque elas dão uma perspectiva de que Deus está no cotidiano, nas coisas que as pessoas afastaram Deus do cotidiano. Já contei para vocês também que me assustava na minha juventude ter uma congregação de pessoas miseráveis e dirigir uma reunião de oração. Eu já não me lembro se era na quarta ou na quinta. Se eu encontrasse algum deles, eu queria discutir para saber se era na quarta ou na quinta. Acho que era na quinta. E eles vinham pedir a Deus para libertá-los da dor de cabeça. E eu ficava olhando para aquilo e falando, por que eles não tomam um analgésico? Por que eles vêm para a reunião de oração? Na minha ignorância, o que algumas semanas já trouxeram uma clareza para mim, não tinha nem hospital e nem dinheiro para comprar um analgésico. E acabavam algumas reuniões de oração dizendo, gente, eu queria dizer para vocês que eu não estou sentindo mais dor alguma. E eu ficava olhando para aquilo. E quando você não souber o que dizer, não diga nada. Você vai ser sábio, vai se tornar uma pessoa sábia. Se falasse a bobagem que eu estava pensando, eu ia atrapalhar aquelas pessoas. Mas ficando quieto, elas acham que até achavam que eu tinha fé. Mas eu nem entendia porque elas estavam lá. A fé vai trazer Deus para o nosso cotidiano, porque Deus já está com você. E quando você tirar Deus de algumas áreas da sua vida, falando, não, Deus não quer ver isso, como se Deus fosse assim, se escandalizasse com as suas impurezas. Deus está em todo lugar, em toda parte, e vê todas as coisas. E você pode partilhar a sua vida com Ele. E você pode saber que Deus ouve as orações, que Deus ouve você, que Deus fala ao seu coração. E que isso é possível, e que a Bíblia descreve isso. Muito bem, há um só batismo, diz o texto ali também. Tem muitos batismos, gente. Tem gente que batiza por imersão, tem gente que batiza por aspersão. E a igreja presbiteriana, ou a nossa igreja, batiza por aspersão. Nós não mergulhamos as pessoas para batizar. Mas e se vier uma pessoa para essa igreja que mergulhou? O que é batismo? É uma transformação interior, de uma realidade interior, através de um símbolo exterior. Tá?
A quantidade de água não salva. É só um sinal. Assim que nós... Mas se eu for perguntar, não, mas eu quero saber tal, qual é o sinal? Aí a gente senta e conversa. Vai dar uma passeada na Bíblia toda para ver como que eram os sinais bíblicos. Mas há um só batismo. E qual é esse batismo? O que salva, o que redime, o que só Deus pode aplicar ao seu coração. É esse batismo. Não, mas eu fui batizado com bastante água, não, eu fui com pouca água. Então pode continuar com a água que você quiser. Porque a água que te carregue, ela não vai te salvar. Ela não tem esse poder. A água não salva, tá? E aí se algumas pessoas aí, né, afeitas à água me ouvirem, né, vão discordar veementemente. Não tem o menor problema. Só existe uma redenção. É isso que esse texto diz. E só existe um ingresso para o povo de Deus por meio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Não há outro, não há outra ação. Por fim, olhe o que o texto resume para nós. Há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe o que o texto está dizendo sobre o nosso Deus? Que Ele está agindo e que o nome dele é Pai e que você tem nele um Pai que nunca vai desampará-lo, nunca vai desamparar você. Ele é um Pai de uma maneira que homem algum pode ser. E por isso Jesus chamou Deus na oração do Pai Nosso de Papai. Ele é seu Pai. E Ele é sobre todos. Não existe ninguém sobre Ele. Não existe network que você faça que vai bater a relação que Deus tem com o universo. Os pássaros cantam para Ele, as estrelas se inclinam e glorificam o nome dEle e deixam de existir. Deus é sobre todos e age por meio de todos. Então quando você disser assim, não, mas Deus nunca vai agir naquela vida, por isso que nós temos reunido os evangélicos, fazer a frente evangélica. Quando eu escuto isso, me dá uma sensação de que algum político está por trás dessa história. Fico assustado. Deus age por meio de todos. Como é que você quer dizer isso? A Bíblia diz, eu chamo Ciro e ele me atende. Ciro, meu servo. Pelo que nós sabemos pela história, Ciro nunca foi servo de Deus. Nunca adorou a um único Deus. Mas mandou o povo de Israel de volta para a sua terra. Deus o chama de meu servo. Deus usa todos. O que Ele quiser para glorificar o nome dEle. Deus disse uma coisa muito interessante. Eles disseram o seguinte, olha, o senhor não está ouvindo as crianças cantando Hosana, aquele que vem, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Você não está ouvindo isso? Essa glorificação a você? E Jesus responde, se eles ficarem quietos, as pedras vão começar a falar. Deus age por meio de todos. Por isso Ele pode fazer o que Ele quiser, através de quem Ele quiser. Só Ele pode fazer isso. E eu e você começamos a colocar barreiras. Não, aquele ali Deus não vai fazer, aquele outro Deus não vai usar. Não, essa vida aí eu já condenei ao inferno. Que tolice. Deus age por meio de todos. E diz o texto, e Ele está em todos. Sua presença está em cada pessoa. Tem um sinal dEle. Alguns resolveram que Ele é Kyrios sobre eles, outros não. Mas o sinal da paternidade ou da criação de Deus está em todos. Não há uma pessoa que não foi criada por Deus. São criaturas de Deus. E por isso, se a gente pensasse na perspectiva de uma criatura olhando para outra criatura de Deus, nessa perspectiva, nós seríamos irmãos como criaturas. Mas mais do que criaturas, nós somos filhos de Deus, porque chamamos o domínio dele sobre nós. Que Deus te abençoe. Que você entenda que você foi chamado para um corpo, uma igreja única, diversa, estranha, esquisita, porque nós somos seres tão habituais, tão monoculturais, né? Difícil dizer isso para brasileiros, porque brasileiros são
multiculturais. É a nossa natureza, as pessoas não entendem isso. Mas a maior parte das culturas são monoculturais, defendem uma linha. E que coisa maravilhosa é pertencer ao corpo de Cristo. E que coisa maravilhosa é entender que só há um Deus. E que você representa esse Deus. Então eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a exercer fé. A exercer fé. E saber que Deus está com você. E que nós estamos unidos pela esperança que é o próprio Deus. Não vá para esse mundo sem esperança. Eu ainda abro jornais durante os dias e olho e falo, meu Deus, se essa é a capa do jornal, imagina o interior, o que vai ter aí dentro. Eu e você estamos unidos pela esperança. E hoje, quando nós orarmos, daqui a pouco, para te abençoar, em nome de Jesus, não com a minha mão, não com a minha palavra, mas no nome de Jesus, saiba que nós vamos estar unidos aqui, de mãos dadas ou não, pela esperança. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que você vá em paz, transportando a paz com você.